Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula de projetos elétricos industriais. Hoje vamos estar acompanhando aí as atividades dos alunos e passando diversos conteúdos para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Alô, alô, pessoal. Sem mais demoras aí, dando continuidade com as nossas aulas aí. Hoje a nossa aula é do dia 22/4/2024. Vamos verificar como que está o andamento das atividades com vocês. Vamos aqui em situações de aprendizagem. Até o presente momento, só uma pessoa enviou a primeira atividade. Por isso, vamos fazer um plano de ação para a galera legal estar enviando atividade. Não deixe aí para o último momento para enviar as atividades, pessoal, pois pode acumular e às vezes aí vai atrapalhar seu envio das atividades. Não deixe para o último momento, a hora é agora. Se você está assistindo essa aula gravada, está vendo essa aula de hoje, então procure enviar as atividades, pois o professor Alain passa o conteúdo e auxilia você também no desenvolvimento das atividades. Lembre-se que, caso você tenha alguma dúvida, pode enviar a mensagem para o professor Alain, tanto pelo WhatsApp, ou também mandando a mensagem aqui na nossa plataforma. Nós estamos aí com a parte de projetos elétricos industriais, que é uma matéria, uma UC, de extrema importância para o profissional técnico em eletrotécnica, já que, seguindo aí a norma técnica NR10, que é a norma regulamentadora para instalação e manutenção elétrica com segurança, empresas imóveis aí de forma geral que atingem uma potência elétrica acima de 75 quilowatts, de acordo com a norma regulamentadora, precisa ter, no caso, uma subestação, seja de pequeno, médio ou grande porte. Neste caso, temos que fazer o que nós chamamos de portfólio. Esse portfólio, ele inclui aí várias documentações de orientações aí para os profissionais e também tem que ter o que nós chamamos de diagramas elétricos. Esses diagramas elétricos devem seguir a normativa NR10 aí para instalação e manutenção com segurança, atualizando aí dispositivos de proteção, como TC, transformador de corrente, TP, transformador de potencial, disjuntor tipo caixa, para estar trabalhando com segurança. Por isso, então, que nós estamos aí na nossa atividade um e atividade 2 da SAP 1, é a atividade da SAP 2 e a atividade da SAP 3, ok? Certo? Professor Alan aqui, ó, explicando para vocês aqui, ó, a primeira situação de aprendizagem aqui. Eles vão clicar. Nós temos aqui, ó, situação de aprendizagem 1. Eles vão clicar aqui e ele vai pedir, no nosso caso aqui, para estar realizando aí um projeto de instalação de uma pequena subestação. Neste caso, envolve iluminação, aterramento, força e SPDA. Pessoal, SPDA é comumente conhecido como Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. A maioria das pessoas chama de para-raio, ok? Certo? Então, nesse projeto aí de orçamento, vamos fazer força, iluminação, aterramento e SPDA de uma subestação de pequeno porte. Essa é a nossa primeira atividade, onde o professor Alan vai estar explicando aí para vocês, ok? Certo? Aí ele pede para fazer uma planilha de preços e está colocando diversos detalhes nessa planilha de preço, onde o professor Alan vai estar demonstrando várias planilhas de preços como modelos para vocês, ok? Explicando aí a atividade. E também está incluindo, se possível, o homem-hora. Então, o professor Alan hoje trabalha com instalação e manutenção
E diversas vezes eu tenho que contratar um pessoal que eu coloco aí a hora ou a diária, né? Geralmente eu realizo o pagamento da diária e aí determinados funcionários trabalham comigo. Eu vou lá, pago o almoço e pago a diária para esse pessoal que está trabalhando comigo, acompanhando aí a parte de instalação e manutenção elétrica industrial. Ok? Certinho? Então, essa daqui é a nossa primeira atividade. A atividade completa, ela envolve, que é a nossa parte aqui da situação de aprendizagem 2. Deixa eu fechar aqui, tá? Na situação de aprendizagem 2 aqui, ó. Aí nós temos aí, ó, que você ajudou aí na etapa inicial aí, que é o que? Elaborar o orçamento, né, da pequena subestação, ok? Uma subestação de pequeno porte, envolveu eliminação, você aplicou aí, apresentou as, a planilha de preços que você escolheu, o professor Alan vai explicar vários modelos para vocês, profissionais, tá? Certo? Sobre essa pequena subestação. E aí, agora a empresa está precisando aí, né, que assinou o contrato e deve iniciar imediatamente aí as atividades. Então, está pedindo para elaborar um cronograma aí, certo? Com base do material do livro online, né? Onde a gente tem a parte de dimensionar um sistema de iluminação industrial, né? E também está passando a parte de memorial descritivo, onde nós temos aqui, ó, eu vou voltar aqui, fechou aqui. Então, nessa segunda atividade, vamos estar trabalhando com o memorial descritivo. Pessoal, o que que é o memorial descritivo? Durante a apresentação, o professor Alan vai passar para vocês, mas já falando, memorial descritivo, você imagina que é um orçamento bem completo. Então, nesse orçamento bem completo, tem a questão do objetivo, da descrição, das considerações finais, né? E do valor que você vai precisar estar iniciando aí o desenvolvimento dessa obra, certo? Então, lá no final, você vai ter que deixar bem claro qual o valor que você precisa para tocar a obra. Então, você tem uma porcentagem para iniciar a obra, na metade aí você recebe outro valor e depois, né? Quando finalizar, você recebe outro valor. Vai depender da negociação com a empresa. Essa negociação aí tem que ser de forma clara e precisa para não ter nenhum problema. Além desse detalhe aí, você tem que ter as premissas aí do seu escopo. Você tem que determinar, via de regra, as atividades que vão ser desenvolvidas durante essa instalação, pois essa instalação de uma pequena subestação ela envolve equipamentos aí de alto risco e de alto valor, ok? Quando o pessoal estiver trabalhando, às vezes acontece da empresa falar assim, olha, aproveitar que vocês estão fazendo instalação disso aqui e tal, faz a instalação ali do puxadinho, instalação da iluminação, das tomadas. Bem, tem que deixar bem claro no nosso projeto, né, no nosso orçamento, que no nosso memorial descritivo, que as atividades envolvidas aí vão ser aquelas. Vai precisar fazer mais atividades? Tá ok. Então é fora do nosso memorial descritivo, do nosso orçamento. Podemos fazer as atividades? Sim, mas vai ser incluído um valor a mais, ok? Então aqui, pessoal, temos agora, já falei da primeira explicando aqui a primeira atividade, a segunda atividade. Agora temos aqui a nossa SAP 3. Clicando aqui ó, na SAP 3, vai abrir aqui a nossa folha de resposta aqui.
E aí, o que que pede aqui nessa atividade 3? Depois que você fez todo o orçamento, levantamento, e aí foi solicitado para você dimensionar também os eletrodutos que vai passar esse cabeamento. Quando trabalhamos com iluminação, tomadas, tomada de uso geral, tomada de uso específico, é uma bitola de cabeamento mais baixo, ou seja, iluminação, no mínimo a gente trabalha com 1,5 milímetros quadrados. Tomadas de uso gerais de aproximadamente 10 amperes, a gente trabalha com o cabeamento, no mínimo, de acordo com a NBR 5410, 2,5 milímetros. E para tomadas de uso específicos, devemos trabalhar de acordo com a potência especificada pelo equipamento. Ok? Certo? Agora, quando vai realizar uma instalação com a subestação, a corrente mesmo sendo pequeno poste, a corrente é muito mais elevada. Então, como a corrente é muito elevada, chegando a aproximadamente 100 amperes, 200 amperes, você já trabalha com um disjuntor chamado disjuntor tipo caixa, que é um disjuntor grandão. E esse disjuntor aí, devido a essa corrente elevada, precisa de um cabeamento mais elevado. Esse cabeamento aí, vamos jogar que é aproximadamente 95 milímetros. 95 milímetros é um cabo, né, que a gente trabalha aí, respectivamente aí, semi-rígido, por exemplo, na questão da montagem dessa subestação. Neste detalhe, esse cabo, quando vai passar dentro do eletroduto, precisamos realizar um cálculo aí. É onde o professor Alan vai estar passando para vocês. Então, essa atividade 3 está aqui, ó. Dimensionar eletrodutos de um projeto elétrico industrial, que vai ser o nosso caso. E aí tem aqui o número do circuito, seção nominal, por exemplo, no nosso caso vai ser 95 milímetros, e o número de cabos, tá? No caso, a gente vai utilizar quatro cabos, que seria um neutro e as três fases RST ou ABC, ok? E aqui tem um preenchimento da nossa tabela que a gente vai seguir aí. Então, o professor Alan passou aí para vocês a tabela 1, a tabela 2, a atividade 3, situação de aprendizagem 1, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3. Neste caso, aqui ó, professor Alan, voltar aqui. O professor Alan preparou aí uma mega aula para vocês aí, ó. Então, projetos elétricos industriais. Como fazer um projeto elétrico? Bem, nesse detalhe, seguindo aí as determinações da norma técnica, temos que fazer o levantamento das informações sobre o local, identificar as necessidades elétricas do projeto, já passando detalhadamente aí dados aí da nossa empresa, que a gente vai fazer o orçamento, levantamento aí de informações sobre o local. O local vai ser uma distribuidora de derivados aí de combustíveis, conhecido como TCD. Então, nós temos que tomar cuidado, que essa parte de instalação elétrica aí, qualquer curto-circuito pode provocar aí uma explosão, um incêndio. Temos que seguir as normas técnicas vigentes, seguir aí a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5410, a NR10. Os profissionais têm que ser treinados por NR35, ok? CEP, Sistema Elétrico de Potência. E temos que seguir a norma técnica da DCD, ok? Certo? Que é distribuidora de combustíveis e derivados. Identificar as necessidades elétricas do projeto, desenhar o projeto e calcular as cargas e elaborar os documentos necessários. Então aqui, ó, nossa atividade então será elaborar aí um orçamento de um projeto aí de uma subestação de pequeno porte, certo? Que tem que ter força
iluminação, aterramento, SPDA e subestação. Aqui, basicamente, então, nós temos aqui, por exemplo, uma rede aqui de alta tensão. Temos o nosso transformador, os dispositivos de proteção. Aqui, por exemplo, tem então 3,8 cabeças, sai 220, poderia sair 127 e sai 380 volts no trifásico. Neste caso aqui, chega 13.800 aqui e rebaixa para 220 volts ou 127 volts monofásico, 380 volts trifásico. Neste caso, a instalação está sendo subterrânea, uma proteção geral e centro de medição aí, ok? Os medidores aí. Aqui, por exemplo, geral é de 300 amperes e dá continuidade no circuito. Esse é um pequeno exemplo aí de um projeto elétrico aí industrial. Agora, numa foto 3D com tecnologia, com inovação em tecnologia, o professor Alan demonstra para você uma pequena subestação. Onde nós temos aqui a entrada. Aqui, onde entra a tensão no transformador, nós chamamos de primário, e na onde que sai, chamamos de secundário. Esse cabeamento você está vendo saindo aqui. Temos o dispositivo de proteção, que é um disjuntor de alta tensão. Esse disjuntor de alta tensão protege contra curto-circuito e sobrecarga. Mas tem uma pequena vantagem. Quando você abre aqui o disjuntor, ele tem uma câmara de extinção de arco elétrico. Ou seja, na hora que desarmar aqui, ele vai extinguir o arco elétrico. Quem faz o curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência, ele sabe que ele não pode abrir essa chave aqui antes de ligar o disjuntor. Por quê? Porque se ele abrir essa chave, vai vir um arco elétrico aqui nele aqui de 13.800 e fechar um curto-circuito. Por isso, nós temos o procedimento para ligar e desligar, que é uma sequência que utilizamos de acordo com as 5 regras de ouro, que será apresentada para vocês. Então, siga aí o procedimento das 5 regras de ouro para não ter um problema aí, né, de acidente elétrico, ok? Esses aqui são os TCs que a gente chama de transformador de corrente. Ele é ligado em série no circuito, ok? Aqui alguns exemplos de subestação aí de pequeno porte, né? Aqui já é de médio porte para cima, só que ela é ao tempo ou externa, né? Outro exemplo aí de subestação de grande porte, aqui chega da linha de transmissão, vai passar lá pelo sistema de proteção e passar para o transformador. Aqui é a vista superior aí, vista de cima de uma subestação de grande porte. Aqui é uma foto mais ampliada de uma subestação externa, onde nós temos o transformador, dispositivo de proteção aqui, que são utilizados durante aí a nossa parte de CEP, que é o Sistema Elétrico de Potência. Outra subestação externa. Pessoal, a gente fala que externa porque é ao tempo mesmo. Tá vendo aqui? Quando eu falar para vocês que é abrigada, fechado, quer dizer que tem um cômodo, né? Certo? Imagina que tem um espaço de alvenaria e todo esse sistema de proteção fica dentro desse espaço de alvenaria. Transformador, disjuntor, chave fusível e assim sucessivamente. Aqui é na área rural, né? Certo? Aqui está o transformador, o poste, a saída, sai aqui, subterrâneo, né? Ok? Aqui está outra subestação externa, transformador de grande porte. Essa é a subestação obrigada que eu estava falando para vocês, que é totalmente fechada, onde nós temos proteção, temos aqui as correntes de proteção, temos aqui as placas de sinalização, cuidado, risco de morte. Ó. Tem dispositivo de segurança aqui, o extintor especificado para elétrica, o C, tipo C, ou CO2, né? Ok? Certo? Então, neste caso aqui está entrando 13,8, rebaixa
para 380 volts trifásico e 220 monofásico. Neste caso, apresentado para vocês é do estado de Goiás. Então, subestação em 13,8 kV, lembrando que 13,8 kV é 13.800 volts. Nós temos aqui uma subestação aqui, onde nós temos a entrada, cubículo de proteção, o disjuntor de alta potência, temos aqui a chave e temos aqui o nosso transformador. Entrou aqui a tensão 13.800, sai 380 volts e 220 volts monofase. Agora o professor Alan apresenta para vocês aí um exemplo de planilha. Essa planilha aí orçamentária aí, ela tem que ter obra, descrição, local, cliente, unidades e valor da nossa unidade. Neste caso aqui, a execução de serviços de implantação da subestação. Neste caso está chegando aí uma potência de 112,5 kVA, que é kVA, com a saída de 380 volts trifásico e 220 volts monofásico, ok? Então, fornecimento e instalação da nova rede de entrada de energia trifásica com manutenção e normatização dos quadros elétricos e cabeamento externo do ar-condicionado, ok? Certo? E o nosso valor da nossa pequena subestação é de 105.875,27. Esse é um exemplo de planilha orçamentária que o professor Alan está apresentando para vocês. Pode colocar também item, o código, descrição, fonte, unidade, quantidade, preço unitário e o preço total. Outro exemplo de planilha orçamentária, nós temos obra, endereço, cliente, unidade e o valor. Essa subestação, no caso, ficou 671.407,65. Aqui está a descrição, os códigos e o item, a fonte, unidade, quantidade e o preço unitário. No final aqui nós temos nosso preço total também. Próxima planilha orçamentária aí, planilha de orçamento de uma subestação de pequeno porte aí. Então, dessa forma aí, temos as curvas A, B, C, os impostos, né? Grupo, item, discriminação, seria a descrição, fonte revisada, código, composto, revisado, 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 revisado e o total revisado, ok? Temos aí outra planilha orçamentária, então tá vendo? O professor Alan explicando para vocês diversas planilhas orçamentárias que é a explicação da nossa atividade 1. Na nossa atividade 1, temos que apresentar aí planilha de preços, né, da nossa distribuidora de combustíveis e derivados. Neste caso, temos o título, cliente, projeto e a área, o item, descrição, formatação, quantidade, fatores de correção, de revisão, estimativa de homem-hora, valores unitário e total, ok? Certo? Então, nesse caso aqui, temos todo o nosso descritivo aqui, beleza? Aqui são as folhas que vão ser usadas, A1, A3, A4. Temos aí os valores aqui descritos tanto unitário como total. Observação você pode colocar nessa lateral aqui, que está documento geral, fora do escopo e aí vai, ok? Na nossa atividade 2, como eu expliquei para vocês, nós vamos trabalhar com o memorial descritivo das instalações elétricas, que é solicitado pela NBS 5410, que
é importante que compõem aí a documentação de um projeto elétrico, que é o nosso memorial descritivo. Estão definidos todos os elementos que devem ser entregues ao cliente, entre eles memorial descritivo. Essa aqui é a explicação da nossa atividade 2. Na nossa explicação da atividade 2, o professor Alan demonstra para vocês aí o que a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas pede para montar aí o descritivo profissional executivo, que é ter local da obra, proprietário, detalhe de cada etapa da construção, alvenaria, acabamento, conceituação do projeto, normas técnicas aí que vamos utilizar, tanto do combustível quanto também da parte de instalação elétrica, premissas básicas, objetivos do projeto, detalhamento de materiais empregados na obra. Essa aqui é uma parte dos projetos eletroindustrial no CAD, que é o desenho assistido pelo computador, onde nós temos diversos detalhes sobre o nosso projeto elétrico, ok? Nosso memorial descritivo, ele deve apresentar, de acordo com a norma técnica, aqui já é uma parte prática sobre introdução, objetivo, normas aplicáveis, diretrizes para execução das instalações elétricas, funcionamento básico do nosso sistema de baixa tensão, especificações técnicas com condições de fornecimento de energia, quadro geral de distribuição, que a gente chama de QGD, disjuntor de proteção tipo DIN, caixa moldada. Tipo DIN é aquele menor, caixa moldada é o grandão, certo? Dispositivo de proteção contra surto elétrico, conhecido como DPS. Geralmente a gente usa DR também, que é para evitar o choque elétrico. Caixas de passagem, condutores isolados de rede de baixa tensão. Neste caso, então, temos os nossos objetivos, normas aplicáveis, norma regulamentadora, como NR10, Associação Brasileira de Normas Técnicas, normas da distribuidora de combustíveis, documentos de referência, introdução e apresentação, condições gerais, definição do escopo, distribuição de força, aterramento, sistema de proteção, descargas atmosféricas, eliminação em tomates, considerações finais. Então, o objetivo aí você tem que apresentar de forma clara. Por exemplo, tem como objetivo definir aí as premissas do projeto, que servirão aí de base para a elaboração do projeto elétrico executivo, onde está localizado na DCD aí, na unidade 20, ok? As normas técnicas que vai ser utilizado, como NR10, NR12, 17, 26, seguindo aí a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, trabalhamos com a NBR 5410, que é para baixa tensão, 5419, que já é para a parte de SPDA, que é Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Nós temos também aí instalações elétricas de média tensão de 1 kV até 36,2 kV. Então, essas são aí normas técnicas e mais normas técnicas aí que o professor Alan vai estar apresentando para vocês. Há normas da distribuidora de combustível derivado, nós temos simbologia das plantas e diagramas elétricos, como circuito unifilar, multifilar, redes elétricas subterrânea e aparente, sistema de iluminação industrial. Então, nós temos aqui diversas normas técnicas aí que o professor apresenta para vocês, por exemplo, 5473, que é sobre instalação elétrica predial, ok? Certo? Então, nós temos também plugs e tomadas de uso doméstico, que é 6264.
Além dessa descrição das normas técnicas que eu falei para vocês, nós temos a definição do escopo do projeto, onde nós temos aí que apresentar distribuição de força, iluminação, aterramento, SPDA e dimensionamento e especificação dos equipamentos e materiais que vão ser utilizados durante a nossa obra. Então, nesse caso, tem que apresentar a RT, né, que é uma parte aí de verificação aí de responsabilidade técnica da empresa e dos profissionais que estão trabalhando, ok? Ter diagrama de interligação aí, né, planejamento do projeto, planta de arranjo dos equipamentos elétricos, sistema de proteção contra descarga atmosférica, iluminação, tomadas, aterramento, força. A distribuição de força aí, eles vão ser dois transformadores que vai estar utilizando, certo? Vai ser a ligação subterrânea, no caso a gente vai lá na atividade 3, vamos dimensionar os eletrodutos que vão ser utilizados. E aí nós temos sistema de aterramento, sistema de proteção contra descarga atmosférica, o aterramento completo, ele tem um eletrodo de aterramento, conexão de aterramento, condutor de aterramento, terra que envolve os eletrodos de aterramento, certo? Aqui nós temos o nosso para-raio tipo flank. Aqui nós temos aqui a parte do fotocélula, que é o relé fotoelétrico. Temos aqui a parte de iluminação, certo? Essa iluminação é de suma importância para evitar aí que aqueles aviões de pequeno porte que voam mais baixo bater aqui, porque geralmente esse para-raio ele é mais uma altura mais elevada aí, né, para evitar aí que choque aí contra esse para-raio. Colocamos sistema de iluminação com um relé fotoelétrico, conhecido como fotocell, onde quando fica de noite aqui, vai acionar o relé que vai ligar essa iluminação. Então, aproximando para vocês, temos a parte de iluminação, para-raio, sistema de aterramento, iluminação e tomadas. Nas considerações finais aí, nós falamos aí que a nossa contratada aí deverá realizar aí a interface com os responsáveis. Geralmente acontece em uma reunião, né, pessoal, onde eles pegam e verificam aí todos os detalhes do projeto, beleza? Lembrando que todos os funcionários, neste caso, devem utilizar o EPI e o EPC, que são equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva para evitar qualquer acidente aí durante a realização desta atividade. A proposta técnica aí tem que deixar bem claro aí que vai ser uma entrega aí com custo geral, certo? E total para a elaboração do projeto. O pagamento ele pode ser desenvolvido em três etapas. Neste caso, 10% do valor global, 30 dias após a assinatura do contrato e imobilização de toda a equipe. 70% do valor 30 dias após a emissão individual de cada documento ou atividade para aprovação. 20% do valor do documento, neste caso, 30 dias após a aprovação individual de cada documento ou atividade. Ou seja, você deve desenvolver essa parte de pagamento de uma forma geral, deixar bem claro, porque senão depois pode ter problema durante a questão do pagamento para todos os funcionários e para o pessoal que está prestando serviço, ok? Nesse caso, ficou concordado aí entre as partes, seria 10%, 70% e 20% para finalizar aí a questão dessa obra de instalação elétrica. Passando para a outra parte, nós temos aqui o dimensionamento aí dos eletrodutos que nós vamos estar trabalhando. Esses eletrodutos aí
Como eu falei para vocês, quando você trabalha com a parte de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, a bitola é menor. Agora, quando trabalhamos com a parte de dimensionamento para cabos de 95 milímetros aí, envolvendo os nossos eletrodutos, a bitola já é maior, a área é maior. Cabeamento tem que ser específico, porque essa instalação não vai ser aérea, essa instalação vai ser subterrânea. Quando ela trabalha com a instalação subterrânea, temos que ter uma isolação não de PVC, e sim de XLPE, que suporta aproximadamente aí, XLPE barra, onde nós temos aí uma parte de dissipação do calor de aproximadamente 90 graus, ok? De acordo com a NBR 5410, nós temos que utilizar aqui a parte mínima aí interna do eletroduto. Neste caso aqui, nós temos, ó, 40% interno e 60% livre, ok? Certo? Por que que tem que ser assim, não entupido de fio igual a gente encontra por aí? Neste caso aqui, porque tem que ter uma dissipação de calor. Que quanto maior é o calor aplicado aqui nesses condutores, maior pode ser a nossa queda de tensão e pode também danificar o funcionamento do equipamento. Aqueles conectores, parafusos que a gente conecta lá o cabeamento, eles começam a usinabrar e logo, logo pode estar fechando até um curto-circuito. Neste caso, então, parte interna, 40% e parte externa, 60%. Aqui o professor Alan mostra para vocês aí 50 metros de 95 milímetros. Pra vocês terem uma ideia aí. Aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. XLPE é PR, que suporta aí até 90 graus Celsius. Nós temos aqui a isolação de 0,6 a 1 kV. Temos o cabeamento para a fase e o cabeamento para o neutro, ok? Neste caso é 95 milímetros. Aqui, na prática mesmo, da parte da instalação elétrica industrial para projetos elétricos industriais, nós temos aqui a divisão das fases, ok? Certo? Onde você tem um cabeamento de 95 milímetros, você tem uma noção como é que é passado aí, no caso, externamente. Temos um sistema de aterramento, tá vendo aqui? Onde qualquer fuga de corrente aí passa para o sistema de aterramento, protegendo aí o circuito. Para o nosso dimensionamento, nós vamos utilizar a NBS 5410, a tabela A e a tabela D. Na tabela A aqui, você faz a identificação da seção nominal aí do cabeamento do nosso condutor, que vai ser o quê? 95 milímetros. Neste caso aqui, você vai na outra tabela. A seção nominal aqui, deixa eu chegar aqui para cá, ó. A seção nominal aqui é 95 milímetros. Nós vamos utilizar 4 condutores, aí você desce. Temos aqui 60 milímetros, que é o tamanho nominal do nosso eletroduto, ok? Tá vendo aqui, ó? 60 milímetros. Então, quer dizer que neste caso, explicando aqui a tabela A e a tabela D, nós fazemos aí um dimensionamento dos eletrodutos de acordo com a bitola do equipamento e a quantidade de condutores que vamos utilizar. Neste caso, nós temos aí 2 condutores, 3 condutores, 4 condutores, temos até 10 condutores, ok? Geralmente a gente utiliza 4, né? Ou só o sistema só com 3 cabos, trifases, seria 3. Se for monofase, 2, ok? E aí, de acordo aqui com a bitola, certo? Do seu condutor, que você vai estar elevando aí
para o dimensionamento do eletroduto ou mangueira tipo garganta que é utilizado no sistema de subterrâneo que é debaixo da terra, ok? Bem, pessoal, aqui voltando na nossa aula aqui, ó, falando para vocês então, novamente, colocar aqui do lado. Nós temos aí atividade um, atividade 2, atividade 3, e aqui nós temos aqui para enviar as atividades. O professor Alan explicou as atividades para vocês, certo? Neste caso, você também pode contar com o conteúdo do curso aqui, que nós temos conteúdo da situação de aprendizagem um, situação de aprendizagem 2 e situação de aprendizagem 3. Se você quiser clicar aqui para acessar seu livro digital, você pode clicar aqui, tá clicando aqui que você vai acessar seu livro de projetos elétricos industriais. Fazendo um resumo geral de aplicação aí das atividades, nós temos aí, ó, para o nosso primeiro envio aqui, ó, nós temos a situação de aprendizagem um. Na situação de aprendizagem um, que está sendo aí o demonstrativo das planilhas orçamentárias para instalação de uma subestação de pequeno porte, ok? Essa subestação de pequeno porte, então, ela vai trabalhar aí com a questão geral aí de todos os itens descritos que você vai colocar. Na sequência, nós temos aí a parte do memorial descritivo, onde você coloca toda a descrição bem detalhada aí de instalação e manutenção. E na terceira atividade, como eu apresentei para vocês, é fazer um dimensionamento aí dos eletrodutos ou mangueira tipo garganta, junto com o cabeamento que você vai utilizar. Lembrando que temos que seguir as normas técnicas vigentes. Galera, legal. Se você está assistindo essa aula gravada, espero que você tenha gostado da aula. Desenvolva as atividades, envie a atividade para o professor Alan estar corrigindo. Não se esqueça que você pode enviar a sua mensagem tanto pela plataforma e enviar também a sua mensagem pelo WhatsApp. Eu agradeço aí a sua presença e aguardo você na próxima aula. Fica com Deus e tenha uma ótima noite.